Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E você deve estar se perguntando, por que o pastor está com esse véu? É justamente por isso que no nosso quadro Você Entendeu Errado, eu vou te explicar hoje algo tremendo. Mas antes de te explicar o versículo que nós vamos analisar hoje, eu queria mandar um abraço todo especial ao pastor Atilano e à pastora Alcione, que esse final de semana passado nós estivemos aí em Óbidos pregando na sexta, no sábado e no domingo. Foi uma bênção para a glória de Jesus. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da cidade de Óbidos. Amo vocês. Mas olha só, hoje no nosso quadro Você Entendeu Errado, eu quero que você pegue agora a sua Bíblia comigo e abra em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, que diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aleluia, irmão! A pergunta é, afinal de contas, que liberdade é essa? Então fica aí, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai entender e aprender um pouco mais. E se você é novo por aqui, você ainda não se inscreveu no canal, não faça isso. Procure aí um botãozinho vermelho escrito inscreva-se, aproveite, se inscreva no nosso canal. Esse canal foi criado com esse propósito de trazer um pouco mais de ensinamento da palavra de Deus. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum dos nossos vídeos, ok? Já fez isso? Então vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Muito bem, no nosso quadro hoje Você Entendeu Errado, nós vamos tratar de um texto que com certeza absoluta você já ouviu demais esse texto, né? De 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, que diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Você já ouviu muito esse texto? Principalmente no momento do louvor, no momento da pregação, de repente o ministro de louvor começa a dizer: querido, o Espírito do Senhor está aqui, então você tem liberdade e você pode correr no culto, você pode plantar bananeira, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Aleluia, irmão! Só tem um detalhe, essa liberdade é a liberdade para você fazer o que quiser? É uma liberdade para que você use no culto de uma forma irracional? Não? Então deixa eu te dar alguns princípios, querido, de interpretação. Eu tenho certeza que se você entender isso, então olha só, primeira regra de interpretação, leia o contexto. Segunda regra de interpretação, leia o contexto. Terceira regra de interpretação, leia o contexto. Se você não lê o contexto, querido, você vai transformar e vai usar o versículo num pretexto para fazer aquilo que a palavra de Deus não condiz. Então vamos ler um pouco do contexto comigo? Pegue a sua Bíblia, leia comigo no capítulo 3, a partir do verso 12, que diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Então Moisés está dizendo que ele vai usar aqui de uma grande ousadia para falar. E ele continua dizendo: E não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelada, que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ok, então preste atenção nisso. Eu vou dar um resumo para você e depois você lê
tudo isso em casa com mais atenção, com mais calma, para que você entenda. O apóstolo Paulo, à luz de tudo aquilo que ele já tinha explicado, o apóstolo Paulo vai mostrar por que os judeus não entendiam aquilo que ele estava falando. Por que os judeus não entendiam as profecias? Por que eles liam a antiga aliança e não entendiam? O apóstolo Paulo vai usar uma ilustração mostrando aquilo que aconteceu no Êxodo. Quando Moisés, ao descer do monte com as pedras da lei, o rosto de Moisés tinha um brilho tão grande que eles não conseguiam olhar para o rosto de Moisés. E Moisés precisava usar um véu para que pudessem fitar os olhos em Moisés. Mas essa luz no rosto de Moisés a cada dia ia se desvanecendo. E Paulo vai usar isso como ilustração, dizendo que até hoje os judeus ainda têm esse véu sobre o seu coração. E todas as vezes que eles leem a palavra de Deus, eles não conseguem ver a Jesus. Eles leem as leis, eles leem os livros dos profetas, eles leem os salmos, eles leem os livros do Antigo Testamento, mas ainda existe um véu sobre o coração deles. E por causa disso eles não conseguem entender que Jesus Cristo já era o Messias. Jesus Cristo era aquilo que a Bíblia já apontava, o Messias, o Salvador, o Libertador. Mas ele vai dizer, o apóstolo Paulo, que quando um judeu se converte, é retirado esse véu e ele passa a ler a antiga aliança e ele passa a entender que Jesus Cristo era o Messias. E o próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. O apóstolo Paulo era um dos maiores conhecedores da lei. Conhecia o Antigo Testamento, as profecias, os livros, ele conhecia, mas como ainda havia um véu sobre o coração dele, ele não conseguia ver Jesus Cristo como esse Messias. Mas um dia, quando ele teve um encontro com Cristo, que esse véu foi retirado, ele passou a ler novamente o Antigo Testamento e entendeu que realmente Jesus Cristo era o Messias. Então, querido, o apóstolo Paulo vai dizer que aonde o Senhor está, aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Essa liberdade é a liberdade de tirar aquilo que está atrapalhando você de enxergar Jesus. Aonde você tira esse véu. Então, a liberdade que o apóstolo Paulo está falando é a liberdade do véu, daquilo que lhe impede de ver a Cristo. Ele não está dizendo que é uma liberdade cultica, uma liberdade onde você vai fazer extravagâncias no culto, que você vai plantar bananeira, que você vai correr, que você vai gritar, porque o Espírito do Senhor está aí, uma liberdade para você extravasar. Não é essa liberdade a qual Paulo está falando. Paulo está falando de uma liberdade de entendimento, quando você tira o véu, quando você consegue ler as Escrituras e você consegue entender que Jesus Cristo era aquele da qual as Escrituras falavam. Quando tira esse véu, mas para que esse véu saia, é preciso se converter. É preciso nascer de novo. Por quê? Porque nós estávamos mortos espiritualmente. E um morto espiritual, ele não tem como entender as coisas de Deus. Só se discerne as coisas de Deus quem é espiritual. Então nós precisamos nascer de novo. E ele diz que é por causa disso que os judeus não aceitavam aquilo que o apóstolo Paulo pregava, porque havia um véu sobre o coração deles. Mas quando esse véu é tirado, quando a liberdade do Senhor vem sobre nossas vidas e nós começamos a entender a palavra de Deus, você se transforma, você muda. Então era essa liberdade a qual o apóstolo Paulo estava falando, uma liberdade para que se tire o véu do coração, para que você consiga ler as Escrituras e entender as Escrituras. Ok, então eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa explicação. Eu espero que isso tenha te ajudado. Eu espero que isso vá fazer muita diferença na sua vida. E eu quero lhe fazer agora 3 pedidos. Primeiro, não esqueça de deixar aquele like. E isso, se você gostou, está gostando desses ensinamentos, deixa aquele like, isso ajuda muito. E também compartilha, manda esse vídeo para aquela pessoa que fica insistindo e gritando e achando que essa liberdade a qual Paulo está falando, manda para ele esse vídeo para que ele também possa aprender. E também, querido,
não esqueça de deixar o seu comentário, isso ajuda muito. Comenta aqui embaixo o que você achou e também nos dê versículos, sugira versículos para que nós possamos trazer a explicação, ok? E a minha oração é que Deus continue te abençoando, te guardando, em nome de Jesus. E eu vou colocar bem aqui, eu não sei se desse lado, acho que desse lado, num desses lados vai aparecer a playlist dos vídeos anteriores a esse, explicando vários versículos que talvez você ainda não tenha assistido. Então assiste lá, assiste toda a playlist, faça uma visita lá no nosso canal, ok? Então nos vemos novamente aonde? No próximo vídeo. Fui!